Salve galera, no assunto da mesa de hoje nós vamos falar sobre futuros, pelo menos uma perspectiva desses futuros. E para conversar com a gente tem a filósofa Viviane Mosé. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, uma alegria. Bom, Viviane, para começar, eu queria que você trouxesse um pouco da sua trajetória em pensar esses futuros, a sua trajetória pela filosofia, pela cultura, e como que você hoje tem situado a sua trajetória diante de todas essas mudanças que a inteligência artificial tem provocado na sociedade. Sim. O meu tema de trabalho, desde sempre, é a crise civilizatória. Porque o meu autor principal, né, eu sou especialista no Nietzsche, e o Nietzsche é considerado pessimista, porque ele olha para a civilização e diz: isso não tem como se sustentar. Não tem como sustentar porque a civilização ela é uma contranatureza. E quando a gente fala de natureza, a gente está falando das galáxias. Então a gente não sabe exatamente de onde a gente veio nem para onde vai. O humano, a vida é imensa. Mas a gente reduz tudo à civilização e é uma bolha. Então a civilização para ele é uma bolha sobre a Terra. E existe para a gente comprar bastante coisa e esquecer da morte, esquecer da fragilidade, da instabilidade da vida. Aí ele olha para isso e diz assim: só que a vida é imensa. Isso é Nietzsche no final do século XIX. E óbvio que a civilização é um grão mínimo, né? Então, ele percebe isso e diz: em algum momento isso não vai ter para onde ir e, obviamente, isso vai desmontar. Então, desde a década de 90 que eu estudo essa coisa. Então, o que eu fiz de lá para cá? Eu vou acompanhando a civilização, os processos, desde sempre eu faço análise de cenário, projeção de futuro, para pensar de que maneira essa civilização está desabando. Então, nós temos hoje uma civilização desabando, e ponto. Mas não é a vida que está desabando, é a civilização que está desabando. E a civilização, ela tem as suas contradições, né? E quanto mais o tempo passa, mais isso vai ficando claro, né? A gente tem hoje uma crise ambiental que coloca a humanidade em crise, quer dizer, em risco de extinção. É grave, é sério, e a gente está vendo isso cada dia mais, né? Por outro lado, a gente tem a tecnologia que nos salva. A tecnologia não está aí para nos destruir, mesmo que a tecnologia manteve o jogo civilizatório, né? E a gente pôde continuar existindo. A virtualidade foi o que nos salvou. Aí eu falo isso, alguém diz: professora, mas a senhora está dizendo que a tecnologia é um bem, então cadê os algoritmos? Algoritmo não é tecnologia. Algoritmo é controle social da rede. Controle de corpos, diminuição. Então, os modos de controle social, de diminuição de corpos, eles continuam na rede, na virtualidade. Então, a gente tem que não confundir o que na tecnologia, que envolve a inteligência artificial, que está aí desde a década de 60, né? Então, a gente tem que ver o que aí é tecnologia e o que é uso humano para diminuição, das pessoas, né? De controle social. Você acha, então, que esse medo que as pessoas têm e esse cenário muito catastrófico vem dessa diminuição? Vem, porque assim, se a tecnologia cresce como está crescendo e o nosso medo é que ela substitua o trabalho humano, por exemplo, a gente devia dizer: ainda bem. Você acha que a gente nasceu para trabalhar 8 horas por dia? Pegar um ônibus, um Uber, um carro, ir para casa, voltar, trabalhar o dia inteiro, voltar. Isso não existe. Quer dizer, a gente quer ser humilhado profissionalmente porque ninguém nasceu para trabalhar o dia inteiro. Então, que a gente trabalhe menos é necessário. Que a inteligência artificial substitua o trabalho humano, ainda bem. Entende? Agora, se esse ganho tecnológico, que eu espero que limpe o fundo do mar, que eu espero que consiga produzir uma energia limpa, é a tecnologia que vai nos trazer uma energia limpa, entende? Hoje a gente tem milhares de jovens maravilhosos no mundo, muito novos, investindo, dando a vida para produzir uma energia limpa. Então, a tecnologia e a inteligência artificial, quer dizer, o que é inteligência artificial, se não a sofisticação da nossa tecnologia? Aí a gente tem medo dela, por quê? Porque nós, como humanos, é que somos o problema. O problema não é a tecnologia, o problema somos nós, que somos covardes, mesquinhos, pequenos, rasteiros, que nos preocupamos com o umbigo. Nós que temos interesse, sabe em quê? O humano acha que para ele se sentir bem, ele tem que humilhar as pessoas, né? Então, quem está bem é quem tem muito dinheiro, é quem é muito poderoso. Isso, na verdade, revela alguém muito fraco, porque para uma pessoa se sentir bem, ter que humilhar, diminuir, controlar outras,
Então, isso é a mudança no mundo, entende? Na qualificação do humano, de um humano maior, mais amplo. Esse é o desafio. O problema não é a inteligência artificial. Olhando para a educação, como é que a gente consegue criar novos humanos dentro de um cenário desse? Primeiro que a educação é um dos temas que eu trabalho mais, né? E eu te digo uma coisa, o futuro da educação é o autoconhecimento. Como diz Rubem Alves, educar é dar a mão para quem está chegando, mostrar o mundo para ela. E não botar essa pessoa no mercado, né? Então, o mundo se reduz a mercado, a trabalhar, a se submeter. E a gente está reclamando dessa mudança, né? Não, a gente precisa trabalhar menos e a gente tem que entender que a vida é um processo de transformação nossa. Veja só, um dia você nasceu e outro você vai morrer, ponto. O tempo que dura a gente não sabe. A gente não criou essa situação horrível que a civilização está passando, e nem eu nem vocês. Mas a gente tem que estar implicado nela, a gente tem responsabilidade sobre ela. Mas o que a gente faz? Ou a gente carrega nas costas o problema e diz assim, não quero mais viver, aí a depressão, as doenças psíquicas, como se a gente pudesse resolver uma coisa que é tão antiga. Por outro lado, a nossa relação com essa crise nos coloca sempre como? Por outro lado, não, do mesmo lado, né? O que a gente quer? Entrar nesse jogo de diminuição, ninguém quer colocar ali em questão. Então, o jogo do mundo é uma roda de trabalho e lucro. E tudo que eu quero é estar nela. Quer dizer, o jogo de lucro diz veste, roupa azul, usa o cabelo de tal jeito. E você quer fazer isso para estar igual a todo mundo? Por que a gente quer estar igual a todo mundo? Quando a gente fala de uma mudança do humano, você não pode falar assim, eu quero um ser humano melhor. Não pode ser melhor porque eu não sei o que é melhor, nem vocês. Mas a gente pode dizer, queremos um ser humano maior, mais amplo, menos mesquinho, que veja a vida de uma forma maior. A gente tem que entender a vida vinculada à morte, por exemplo. A gente nasce e morre. Essa fragilidade nos coloca no mesmo lugar. Mas a gente esquece que a gente morre. Aí eu acho que eu sou mais importante que você, porque eu tenho milhões de seguidores. Eu não tenho, tá? Nem eu. Né? Mas se eu tivesse, eu ia poder chegar aqui dizendo, mas eu tenho. Que diferença faz existencialmente ter seguidores, ter roupa, ter sapato? Se fosse assim, Gisele Bündchen não escreveria sobre suicídio, depressão e síndrome do pânico, né? E você a todo momento está trazendo sobre o ser humano maior, que até para a galera de casa que está nos assistindo entendesse o que seria esse ser humano maior. Que não olha para o umbigo. O ser humano pequeno é mesquinho, rasteiro, nós somos muito mesquinhos. E a gente tem que ter coragem de saber isso, né? Então eu olho para o meu umbigo, para o que está me interessando, para o que me alimenta, para mim, né? A gente fala a palavra ego, mas aí dizer a palavra ego não resolve. A questão é que olhar adiante é entender que eu posso cair no banheiro, bater com essa parte aqui da cabeça no chão e morrer na hora, apenas porque eu escorreguei. Eu posso estar no Uber e o motorista se distrair e o carro bater e eu morrer. Se eu posso morrer a qualquer hora, eu deveria tratar todo mundo muito bem. Então, o que nos falta é a compreensão das galáxias. A vida não é civilização. Civilização é uma bolha sobre a vida. A vida é um processo de desconhecimento. A gente não sabe o que está fazendo aqui. O que é um ser humano mais amplo? É aquele que vive na instabilidade própria da vida. Se eu estou vivendo na instabilidade, na fragilidade da vida, eu nunca vou ser tão grande. Steve Jobs morreu antes que seus filhos crescessem. Ele teve que escrever um livro para contar para os filhos o que seria ter um pai. Então, o poder e a arrogância, que é um cara genial, Steve Jobs, né? Mas ao mesmo tempo arrogante, difícil de trabalhar, né? As pessoas reclamavam muito dele. Então, de que adiantou tanto poder se ele não conseguiu existir, né? Isso que eu acho que é o novo humano, é o humano que assume a fragilidade. E quem vai fazer isso por ele? A crise ambiental. Você pode ser milionário, o que for, diante de uma tsunami, não tem a mínima diferença quem tem dinheiro e quem não tem. Antigamente, só o pobre sofria com a crise ambiental. Ainda é muito mais o pobre. Mas nenhum bilionário pôde falar com a sua família enquanto teve Covid. A Covid deixava qualquer pessoa isolada. O cara podia ter bilhões, ele continuava isolado, entende? Então, as crises contemporâneas estão colocando o humano mais ou menos no mesmo lugar. Essa sua fala me lembrou muito é quase que uma frase, né, da antropologia que fala para a gente estranhar o que é familiar e familiarizar o que é estranho. Então, se está todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente tem que ficar Exatamente. ali. É isso. E tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu adoro, que diz assim, toda unanimidade é burra, porque nós somos seres diferentes.
Não podemos ser unânimes, mas a gente está sempre reforçando o maior fluxo. Você está vendo que está todo mundo indo para lá, aí você quer exatamente, deveria ser exatamente o contrário. Se está todo mundo indo, duvide disso, né? Hoje, a saúde mental é o maior problema do mundo inteiro. O suicídio é a segunda razão de morte de jovens há mais de 30 anos. E agora está se tornando a primeira em algumas cidades de crianças de 5 a 14 anos. Então, suicídio, depressão, automutilação, uso excessivo de medicação psiquiátrica é retrato de um humano que se encolhe e não do que se torna maior. Mas esse humano que se encolhe, ele se encolhe por um motivo. Como que você conceitua as relações de poder quando você traz essa questão de que o humano se encolhe? É que as relações de poder, elas não são como eram antigamente, né? A gente costuma avaliar nosso contemporâneo com as mesmas categorias e não dá. As categorias de avaliação que a gente tinha era de modelo piramidal, verticalizado. Um manda, outros obedecem. Hoje a gente tem um sistema de poder horizontalizado. Então, a guerra de todos contra todos num grau absurdo e caótico e terrível. Você não sabe de onde vem o controle social. Você não tem ideia do que te diminui, né? Então, é muito mais difícil esse processo. Mas quando a gente tem a horizontalidade, foi a tecnologia que colocou a comunicação horizontalizada. Então, as pessoas continuam exploradas, mas quando você tem comunicação horizontalizada, se colocando com dignidade, isso não existia. Então, as relações de poder hoje, elas são determinadas por uma guerra, né? Por isso que a gente vê a crise da democracia. Por que a direita cresce tanto no mundo, né? Essa extrema-direita, né? Uhum. Ela cresce porque os jogos de poder estão instáveis. Ela sempre existiu e mandou calada, né? Ela está aparecendo. Ela está aparecendo porque os jogos estão acontecendo. Enfim, eu tenho um lado otimista para ver isso tudo, porque eu acho que as grandes crises são lugares de grandes transformações. Então, a gente está num caos e, nesse lugar, a gente tem a mínima possibilidade de fazer isso mudar. Viviane, a gente começou o programa e você falou sobre estudar cenários, pesquisar cenários para o público de casa. Você consegue explicar um pouquinho para a gente o que é isso, para quê? Porque, assim, as coisas acontecem no mundo e elas não têm uma ordem, né? A gente precisa tentar analisar o que está acontecendo. Antigamente, as coisas estavam mais determinadas e com a revolução tecnológica mudou tudo. Então, a gente precisa prever um pouco, ter uma noção, né? Então, quando a gente projeta o cenário adiante, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Por isso tem que ter cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo. Uhum. Porque quando você olha adiante e joga apenas o que está aqui para diante, você tem um mundo destruído ambientalmente. Isso é muito grave. Isso aí é o fim do mundo, que algumas pessoas adoram pregar, que hoje vira moda esse assunto. Uhum. Você tem, quando projeta o futuro hoje, quando você joga para diante, você tem uma crise ambiental horrível, uma desigualdade social doentia, que só aumenta no mundo com o crescimento dos hipermilionários, né, que são 100 pessoas que detêm grande parte do que é o dinheiro no mundo. A gente tem uma crise humana grave, que é a depressão, saúde psíquica grave, e tem uma crise de democracia. Só que a gente tem que saber que as coisas não caminham dentro da previsibilidade. Porque enquanto a gente está vendo isso aqui horrível, a tecnologia, por exemplo, pode nos produzir uma energia limpa. Isso não está longe, não está longe da nossa possibilidade. Tem gente trabalhando e as coisas estão crescendo bem nesse sentido. Mas que são as pessoas que estão trabalhando para fazer tecnologia, usar a tecnologia para fazer energia limpa, ao mesmo tempo que tem as tecnologias que estão sendo usadas para reproduzir violência? Então, esse é o jogo social, é isso que o tempo todo. Tem quem está jogando para baixo e tem quem está jogando para cima. Quem está jogando para cima? A juventude. Por isso que eu odeio que fale mal de jovens. Os jovens não querem? Não, não é verdade. Quem está sentindo a coisa no calcanhar, engolindo, é a juventude, porque ela olha e fala, eu quero viver. E não tem perspectiva no cenário pior, né? Uhum. Não tem. Então, a juventude, eu chamo de juventude não só quem tem pouca idade, mas quem ama a vida, sabe? E pode ser mais velho, não é. Mas tem essa galera que está jogando para diante. Os jogos antigos querem a manutenção do estabelecido, porque na manutenção é que eles ganham, né? Isso é que é o jogo que tem uma possibilidade de transformação. Onde que eu aponto a mudança que eu acho que vai acontecer no melhor, que são as energias limpas, novas redes sociais surgindo, com novas ordens. Onde eu vejo essa possibilidade? No acirramento da crise. Que olha e vê adiante o mundo desabando, tem que voltar o olho para outro lugar, entende? Então, eu não acredito que ninguém de bondade
vai olhar para o mundo e dizer assim, eu vou ajudar, vou mudar. Não, mas a crise, ela coloca todo mundo no mesmo lugar, porque a Terra é uma merrequinha. E a crise ambiental agora, ela é muito grave, né? Ela está mais rápido do que a gente tinha previsto. Acho que isso é que vai, sabe? Mas é o que você está dizendo, enquanto tem aqui, o jogo está rodando. Né? Eu vivo para investir no ganho. 90% dos pensadores como eu investem na perda, porque é mais fácil investir na perda, porque sempre dá certo. Ninguém quer investir no ganho. Então, fica todo mundo falando mal para as crianças, inclusive. Aí as crianças ficam ouvindo os pais dizendo que o mundo é horrível. Aí você não entende por que o suicídio infantil e de adolescentes crescendo, né? Então, eu convido as pessoas a investir numa possibilidade afirmativa, porque a outra está aí e ela também tem muita chance de acontecer. Viviane, vamos aproveitar essa sua fala aqui para ir para um breve intervalo. E depois do intervalo, a gente vai ouvir outras pessoas, outras perspectivas sobre futuros. Até já. Voltamos, galera, aqui do intervalo. E agora a gente vai aproveitar para ouvir algumas outras pessoas, algumas outras perspectivas de futuro para a gente trazer para a mesa aqui. Olha, uma coisa que não está muito distante é a IA, a inteligência artificial, deixar de ser um gadget, um app, ou estar embutida num app ou num celular e fazer parte do nosso cotidiano de maneira mais invisível ainda do que ela é. É quase como uma incorporação da IA na nossa existência diária, né? Como a gente tem a realidade imersiva chegando também, a IA também, de certa maneira, vai ser mais imersiva, ou seja, nenhum eletrodoméstico vai deixar de ter IA. Nada do que a gente interagir deixará de ter IA. Ela vai ser mais orgânica na nossa vida. Por isso que é importante a gente entender os impactos que ela tem. Quanto mais ela se torna orgânica, menos visíveis são os impactos éticos. Então é importante a gente saber onde ela está e como ela impacta, para quando a gente chegar nesse estágio, a gente perceber de fato onde ela está. Quer fazer um comentário? Sim, ele tem toda a razão. E ela já está na nossa vida. Então, existe um pânico que às vezes é colocado na rede que é desnecessário. Ela já está colocada. É preciso ter cuidado com os impactos? Claro que é, sempre é. Porque toda mudança tecnológica significativa, ela destrói antigos. Na verdade, gente, toda mudança, tipo um bebê que nasce, a casa muda. Então, o mundo é feito de mudanças, essas mudanças desestruturam. Temos que estar preparados, sim. Mas o desenvolvimento da virtualidade, por exemplo, que foi quem abriu toda essa possibilidade, é a reprodução humana. Porque a primeira revolução da virtualidade é o nascimento da consciência. O desenvolvimento da memória no humano, né? Porque primeiro a gente ganha memória, o Homo sapiens. Depois o Sapiens sapiens, que é quem nós somos. E o Sapiens sapiens é exatamente quando você consegue ter a memória como um sistema. Então a gente é virtual, a gente só sobreviveu porque a gente é virtual. Por que a virtualidade na tecnologia pode ser tão horrível? Ela não é uma invenção de cima para baixo. Você acha que é possível separar o seu eu virtual do seu eu digital? E a gente você falou assim, de ser pequeno e ser grande. É possível ser os dois, por exemplo, em ambientes separados? Sim, aí a dica, tem uma ótima dica para isso. A dica é você cada vez mais ter corpo. Quanto mais você valoriza o corpo, a presença, a respiração, o olhar, sabe? O que significa estar fisicamente presente. Por exemplo, as pessoas falam muito, o problema das crianças é estar na tela. Não é. Não é nenhum problema as crianças estarem na tela, nenhum. Agora, se elas tiverem tela e família, o problema não é a tela da criança, é da mãe e do pai. Entende? A criança, o pai e a mãe querem que a criança saia da tela, mas ele está na tela. Enquanto ele está na tela, essa criança não tem pai e mãe. Então, a tela, ela passa amor, ela passa voz, que é afeto. Você pode amar alguém por uma tela. A tela não é um limitante. Só que se eu uso a tela para substituir a minha presença, que é o que se faz com criança, as crianças perdem a experiência do corpo. Entende? Que é o grande prazer, é um vento fresco no rosto. O grande prazer é encontrar uma pessoa na rua e dar bom dia. Isso é o que realmente nos dá prazer. Mas se eu abro mão das coisas pequenas e significativas, porque é mais fácil estar na tela, aí é outra coisa, entende? Não há um perigo em si na tela. Então, o que a gente precisa fazer para estar bem na tela? Trazer o corpo, a arte, a música, a dança, o bate-papo, cozinhar com as crianças, sabe? Trazer amigos para casa. Quanto mais a gente tem virtualidade, mais a gente tem que ir ao teatro.
Você entende? São essas trocas, né? Isso compensa de uma forma linda. E essa inteligência artificial que vai estar invisível, ela vai estar a nosso favor e não contra, se for esse caso. Eu não me atrevo a prever o futuro, mas dá para olhar para o passado. E o que a gente viu com relação às experiências do passado é que as novas tecnologias, elas surgem, elas muitas vezes têm um certo exagero nelas, muitas vezes tem interesses comerciais atrás delas, mas o mais importante é a reflexão sobre qual é o uso que a gente vai fazer. Então, olhando para o passado, sem querer prever o futuro, olhando para o passado, dá para dizer que mesmo essas tecnologias que são inevitáveis, que vão fazer cada vez mais parte da nossa vida, é fundamental que a gente tenha uma reflexão crítica sobre o uso delas e não perca a dimensão ética, que afinal de contas é o que nos torna humano. Não, exatamente, ele tem toda a razão, porque é preciso ter uma dimensão ética, sempre, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, sermos éticos, porque assim, moral é estabelecer regras, né? Então, a moral, ela é mais determinante. O que é a ética? É quando você duvida da moral. Então, se você tem uma lei moral que diz não matar, a ética diz, será que pode matar quando no aborto, por exemplo, é matar ou não é matar? Ah, pode ter eutanásia? A ética é mais bonita porque a ética, ela trabalha a diversidade das determinações morais. Então, a gente tem que estar sempre tentando discutir de que maneira essas coisas que a gente põe no mundo impactam, entende? É fundamental. Mas o perigo, que eu acho que atrapalha muito, é esse pânico, sabe? Especialmente o pânico de a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano. Gente, eu tenho 60 anos. Quando eu tinha 15, também era o mesmo assunto. Entende? Nosso problema hoje não é a substituição do trabalho. Nosso problema é a depressão e a saúde psíquica. E eu não acredito que a saúde psíquica esteja nessa situação por causa da tecnologia. Não acho que seja essa a função, esse é o problema. Sim, nós temos violências e estrutura da sociedade que antecedem o uso das tecnologias e até antecede o desenvolvimento da inteligência artificial. Exatamente isso. E nesse caminho, assim, você tem falado muito das crianças e adolescentes, essa relação com os pais, né? Se os pais querem as crianças fora da tela, eles precisam estar fora da tela. Como que funciona essa dinâmica na forma que a sociedade está organizada hoje? Nós temos um trabalho de mais de 8 horas, né? Muitas vezes trabalhos mais de 8 horas. A gente está agora no mês, ou vamos adentrar em meses que as crianças vão estar de férias das escolas. Então, nesse sentido, não tem outros fatores que influenciam essas relações para que as crianças estejam usando cada vez mais as telas? Muito, muito. Por isso que a solução não é milagrosa. A educação salva, as pessoas falam que a educação não faz milagre, não. Se a gente trabalha, é explorado o tempo inteiro. Se a gente é levado o tempo inteiro a ter que parecer igual, por exemplo, sabe? Se a indústria farmacêutica, especialmente a de psicotrópicos, que são as medicações psiquiátricas, se cada vez mais elas crescem, se você fecha shoppings, lojas e restaurantes, centros culturais e casas de show para construir farmácia em todas as cidades brasileiras, então nós estamos entrando no modelo de adoecimento, que é favorável ao processo lucrativo. Então não é a tecnologia culpada, é fácil falar da tecnologia, não, são as relações sociais, é o modo como a gente também, sabe, foi levado a vender a nossa coragem por um medo cada vez mais absurdo, uma submissão. Então, isso é que nos adoece, né? O que eu vejo, e aí eu digo que é perigoso a gente ficar só na crítica, por exemplo, a semana de 4 dias é um fato. Essa semana eu publiquei sobre isso, aí todo mundo vem cair de pau em cima de mim. A senhora não está entendendo? Isso significa uma exploração? Não é não, gente. Gente, nós vamos trabalhar 4 dias, porque o sistema de trabalhar 5 dias é a época industrial, onde quanto mais você produzia, mais você ganhava. Hoje é serviços, não é mais produtos. Então, hoje, você não precisa trabalhar, eu estou falando de não é bondade do sistema dar o 4 dias, você está entendendo? É lucrativo para a empresa até, o 4 dias, porque quando você adoece psiquicamente, você causa um prejuízo enorme. Então, o que tem no mundo todo hoje? As lideranças doentes. Quem são os líderes? Os inovadores. Então, a gente está trabalhando para uma semana de 4 dias. Isso tudo é possível dentro desse sistema onde a tecnologia começa a nos substituir. A gente tem que ter essa clareza e usar a tecnologia para a libertação humana. Por isso que ele está dizendo da necessidade de ter uma perspectiva crítica. Então, não é dizer assim, olha, gente, a tecnologia vai levar a gente para a alegria e Não!
Mas a semana de 4 dias já é uma realidade em Portugal e no Brasil já se discute isso. Na Cidade Franca tem muitas empresas que já trabalham com 4 dias e é lucrativo para elas. Por favor, gente, pensem comigo, nós não nascemos para pegar um ônibus, um Uber, um carro, seja o que for, ainda mais quando é ônibus e transporte público, 2 horas apertado, suado, para trabalhar que nem um bobão, uma bobona, voltar à noite, aí a pessoa fala para você, bom descanso quando você está saindo. Bom descanso, quer dizer, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou descansar só, para voltar no outro dia e trabalhar mais? Então, temos que brigar para que a tecnologia, sim, nos alivie de uma parte do nosso trabalho. E a gente trabalha, sabe com o quê? Os humanos? Com relacionamento, né? Com posicionamentos. A gente aprenda a lidar com as crianças e com os jovens. A gente se divirta, né? A gente veio ao mundo também para se divertir. Vamos ter que estar encerrando agora para poder viver. Mais um assunto na mesa. Muito obrigada, Viviane, aí, por colocar esses pontos. É isso, Viviane, muito obrigada. Fica aí a sua dica de vamos viver e não temer a finitude, né? Eu acho que é isso, ter esse entendimento. A gente se vê na próxima. Obrigada, Viviane. Obrigada, prazer estar aqui.